Shalom para todos, com a ajuda eterna vamos estudar mais uma Parashá. E dessa vez vamos estudar Parashá Shelach, que se encontra no livro de Bemidbar, ou Números, no capítulo 13. E essa é a 37ª porção da Torá. E começa dessa forma: Vai da beira Adonai el Moshe lemor, Shelar lecha, Anashim viartuhu, et eretz, Kenan asher ani noten livnei Israel. Traduzindo, e falou o Eterno a Moshe, dizendo: Envia para ti homens e espiem a terra de Quenã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. Bom, nós já conhecemos esse episódio dos 12 espias de Israel, que Moshe enviou a Quenã, a terra de Canaã, a terra que o Eterno jurou a Abraham que daria a ele, aos seus filhos, aos seus descendentes. E conta-se, Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, que essa terra estava muito longe de onde Israel estava acampado. Esses espias tiveram que andar um bom tempo nas terras. E ali no meio dessa jornada ainda tinha um rio que era muito profundo e a correnteza era muito forte, e eles tiveram que atravessar esse rio e chegaram num outro lado do rio. Tinha uma outra jornada muito grande de terras para eles andarem. Eles andaram e chegaram a montanhas muito altas e subiram essas montanhas, e de lá começaram a espiar as terras dos cananeus. E desceram até a terra dos cananeus e voltaram de lá com cachos de uvas, com romãs e figos. E começaram a apresentar aos filhos de Israel ali naquele acampamento essas frutas muito atrativas, muito bonitas, e que não se via em terra nenhuma aquele tipo de fruta, pelo tamanho das frutas e pela qualidade das frutas. E então eles, logo em seguida, eles começam a denegrir a terra, começam a falar que a terra, apesar de boa, de dar frutos muito bonitos, muito vistosos, saborosos, também habitava gigantes, e as terras eram fortificadas por muros muito altos, e o número de gigantes ali era muito grande, como se fosse de gafanhotos. E os israelitas eram como gafanhotos aos seus olhos também, mas não pelo número, mas pela estatura, porque os gigantes eram de 4 metros para cima, eram gigantes muito altos e muito fortes. Então eles acharam que era impossível ganhar aquelas terras, invadir aquelas terras com aqueles gigantes naquelas terras. Mas o que a gente tira dessa paraxá de proveito? Nós temos episódios muito interessantes dentro dessa paraxá. Nós temos uma dificuldade para chegar onde temos que chegar. Nós temos uma barreira muito grande, precisando de milagres até para chegar onde temos que chegar, muitas das vezes. E nós passamos por esses milagres. Como o Flávio Joséfo vai dizer ali, que tinha aquele rio que era profundo e essas correntes eram muito fortes. E passaram aquele rio por milagre. Então, quer dizer, o Eterno trouxe Israel até ali, aquele presente momento, desde a saída do Egito, tirou eles do Egito com milagres e trouxe eles até ali com milagres, e levou os 12 espias que representavam as 12 tribos de Israel, que eram as pessoas mais sábias entre o povo, que eram esses espias, que eram os príncipes, chamados de príncipes entre os povos, entre as 12 tribos. E chegaram eles até a terra de Quenã, viram a terra como era bonita, viram a qualidade da terra. Mas voltam esses 12 espias e ali começam então a mostrar as frutas muito bonitas
Então, o que o Eterno traz de entendimento para nós? Primeiro, nós temos representantes das nossas Kehilotes, nós temos representantes dos nossos países, nós temos representantes das nossas casas. Nós somos muitas das vezes representantes das nossas casas. Os pais de família que representam suas casas. Nós temos problemas, e como nós vemos esses problemas? Nós vemos muros muito altos, nós vemos um rio que é impossível de atravessar, nós vemos gigantes na nossa vida, problemas gigantescos, o qual que nós muitas das vezes sucumbimos diante desses problemas. Achamos que esses problemas vão nos derrotar, mas não é isso que o Eterno quer de nós. O Eterno quer de nós confiança. Até ali foi o Eterno que levou Israel. Em um determinado momento, Israel estava com um exército de Faraó muito grande, com armas, e era o exército mais forte que existia naquelas épocas. E na frente tinha o Mar Vermelho, e Israel estava numa posição desfavorável. Israel não tinha para onde escapar. Ou Israel morria afogado no mar, naquelas águas do Mar Vermelho, ou Israel era derrotado, era destruído pelas mãos do faraó e dos seus cavaleiros, dos seus soldados. E o Eterno deu livramento para Israel. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade maior? Enfrentar gigantes numa terra onde eles teriam bonança se vencesse a guerra, e que o Eterno jurou que daria para eles? Ou era mais fácil morrer ali no deserto, sendo perseguido pelo faraó, em direção àquele Mar Vermelho, onde não tinha saída? E a resposta é muito óbvia. Israel estava encurralado naquele episódio do Mar Vermelho, e a chance de Israel morrer ali era muito maior do que morrer na mão dos gigantes. Então, o problema não era mais os gigantes, o problema era a fé que o povo israelita perdeu diante da situação. Então, muitas das vezes nós vemos problemas ao qual que nós já passamos problemas maiores. E o Eterno tem nos livrado, tem nos sustentado. E chega diante de alguns problemas que aos nossos olhos é impossível vencer, mas nós temos que ter coragem e lembrar que nós passamos por problemas muito maiores. E ali naquele episódio eles trazem, né, as frutas. Isso indica uma coisa muito interessante. Dentro das nossas provações, dentro dos nossos problemas, nós temos que retirar as coisas boas. Dentro de todas as coisas ruins que tem na nossa vida, sempre tem coisas boas que podemos trazer junto conosco. Ver dentro do problema a solução de todos os nossos problemas. E Israel ali não confiou. Israel ali deu ouvidos àqueles príncipes, àqueles espias que eles mandaram, e temeram aquela situação, aqueles gigantes, e murmuraram contra o Eterno. Então, diante dos nossos problemas, nós não devemos murmurar, e sim ver as coisas boas que nós podemos retirar desses problemas e agradecer ao Eterno. E não sermos ingratos e perder a nossa fé. Bem pelo contrário, temos que aumentar a nossa fé, porque que se o nosso problema é grande, o nosso Elohim, o nosso Deus é maior do que o nosso problema. Porque que se tem um problema, porque foi o Eterno que nos mandou esse problema. Não vem problema de outra parte, não vem problema que o Eterno não nos permita chegar até nós. E se o Eterno nos permitiu chegar até devido problema, o Eterno vai nos dar força, vai nos ajudar a atravessar esse problema e vai nos dar coisas boas dentro desse problema. Então, quando o povo murmurou, o Eterno falou para Israel: eu perdoo vocês pela murmuração, mas dessa terra vocês não sairão. Desse deserto vocês não sairão, vocês perecerão nesse deserto. Então, que nós possamos agradecer ao Eterno pelas coisas ruins também que vêm sobre a nossa vida, e ter uma certeza, quando nós somos gratos até nas nossas dificuldades, o Eterno faz nós atravessar esse deserto, o Eterno faz nós atravessar essas dificuldades e nos dá uma terra de bonança, nos dá frutos de alegria, e ali nós vamos regozijar, termos prazer
em servir o Eterno cada dia mais e temos a nossa fé aumentadas no Eterno. Então, quando nós vemos o nosso problema como coisas insignificantes aos nossos olhos, nós temos a nossa vitória garantida, que o Eterno nos garante. Que nós possamos cada dia confiar mais no Eterno, na sua Torá, nos seus estatutos e juízos. E nós podemos ver que Israel ali perambulou, andou pelas regiões desérticas ali durante 40 anos. E a maioria do povo que saiu lá do Egito realmente não alcançou a terra prometida, que o Eterno deu ao povo de Israel futuramente. E ali poucos herdaram a terra que foi prometida a Abraão. E pela fé que muitos ali ainda nós podemos identificar na casa de Joshua, Josué e de Caleb, muitos ali dessas tribos, como eram representantes dessas tribos, eles levaram as tribos deles a acreditar. A maioria do povo dos levitas acreditaram na palavra de Caleb e de Joshua e alcançaram sim a terra prometida. Então nós podemos entender que nossos líderes, os nossos sábios também, as pessoas que nos guiam na presença do Eterno, elas têm uma grande influência sobre a nossa vida, sobre a nossa emuná, sobre a nossa fé. Nós devemos dar ouvido às pessoas certas, aos rahans, aos tzadik, aos justos, aos sábios. Muitas das vezes nós podemos, com nosso simples entendimento, com nosso pouco conhecimento, nós vemos uma pessoa que fala bonito, tem palavras lindas, fala o hebraico, fala o aramaico, fala o grego, fala russo, fala inglês, fala outras línguas. E nós identificamos com o nosso simples conhecimento, que nós temos pequenino conhecimento, nós achamos, esse é um grande sábio que vai me ajudar a caminhada na direção de Canaã, a terra que o Eterno nos promete, o Olam Rabá, que o Eterno nos promete. E nós começamos a ouvir dessas pessoas. E como nós temos pouco conhecimento e entendimento, essas pessoas empurram dentro da nossa goela abaixo, da nossa emuná, empurra dentro de nós coisas distorcidas da Torá, coisas que não estão na Torá, coisas que não veio da boca do Eterno, e nós caímos nessas ciladas por falta de entendimento e de busca. O Eterno diz na boca do profeta, o meu povo sofre, padece, ou seja, perece por falta de conhecimento, ou seja, por falta de busca. A gente só cresce em sabedoria quando nós buscamos, e buscamos dentro da Torá. Não adianta nós buscarmos livros pagãos, em outras religiões, em filosofias humanas, que nós não vamos alcançar nada. Tudo que nós temos que saber, que aprender, está na Torá e nos sábios de Israel. Não adianta nós também pegarmos filosofias de qualquer outra religião e tentar adentrar dentro de nós, ou dentro da nossa religião, dentro do nosso meio de vida, e acharmos que vamos agradar o Eterno, porque nós não vamos. Que se o Eterno quisesse que nós cumpríssemos filosofias humanas, o Eterno tinha colocado, estabelecido dentro do povo de Israel, dentro da Torá, essas filosofias como Torá para nós, como um mandamento para nós. E o Eterno não estabeleceu isso, então essas coisas não servem para nós. E essas pessoas que nós identificamos como sábios, nós começamos a estudar a Torá, começamos a ver aqui nos comentários dos grandes sábios de Israel, e nós vemos que não fazem parte de sábios, não são sábios, literalmente não são sábios. São pessoas com as suas filosofias que enganam a si, querem enganar a outros e levam rebanhos inteiros com eles. E como foi ali os 10 espias, levam nós a distorcermos o nosso pensamento, a nossa visão, quanto às coisas que o Eterno tem nos prometido. O Eterno nos prometeu, Ele é o Eterno que criou os céus e a terra, e Ele vai cumprir essas palavras, essas promessas nas nossas vidas. Então, não precisamos dar ouvido a outras pessoas, só ouvimos a palavra do Eterno, a voz do Eterno na tua Torá, na Torá que o Eterno nos deu. E que nós possamos então cada dia cuidarmos mais
com os nossos líderes, as pessoas que nós pomos como líderes e as pessoas que nós temos como sábios e procurar identificar se realmente essas pessoas são sábios, porque se não são, não servem para ser os nossos líderes. Que nós possamos buscar a cada dia mais no Eterno e na sua Torá, a enxergar com olhos espirituais e não com apenas emocionais, que nós possamos ser maduros na presença do Eterno e não viver através de emocionalismo, que nós possamos sermos guiados pelo Rua do Eterno e termos a certeza que o Rua trabalha dentro de nós e vai nos mostrar a verdade na tua Torá. E que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov.